Faça como Warren Buffett. Descubra os princípios de gestão do maior investidor do mundo. Mary Buffett e David Clark. Instalivros apresenta Faça como Warren Buffett. Descubra os princípios de gestão do maior investidor do mundo. Mary Buffett e David Clark. Investir não é para qualquer um. Muitas pessoas acabam perdendo dinheiro porque fizeram um mau investimento onde não obtiveram retorno financeiro. Grandes empresas se endividam porque gastaram bilhões em um projeto que não deu certo, não conseguem se reerguer e acabam fechando. Warren Buffett é reconhecido internacionalmente como um dos melhores investidores e administradores do planeta. Ele gerencia com excelência os 233 mil funcionários sem ficar sobrecarregado. Suas técnicas são eficazes e fazem grandes resultados. Este livro ensina detalhadamente onde e quando investir, explica como enxergar as oportunidades de negócio e revela as estratégias usadas pelo grande investidor no decorrer de sua carreira. Como encontrar o tipo de empresa que oferece as melhores oportunidades de carreira? Existem grandes empresas que já possuem uma certa estabilidade no mercado. Elas não precisam ficar investindo muito dinheiro em novos equipamentos e não se desesperam em tempos de crise. Uma organização que possui muito capital sempre disponibiliza melhores remunerações e bons benefícios a seus funcionários. As superempresas estão encaixadas dentro de 3 modelos comerciais, sendo eles: empresas que vendem um único produto. Essas deixaram seus produtos fixos em nossas mentes, onde, ao sentirmos determinadas necessidades, pensamos imediatamente neles. Como, por exemplo, quando queremos beber um refrigerante, normalmente a primeira marca que vem em nossa mente é a Coca-Cola. Empresas que prestam um único serviço. Nesse modelo, as pessoas sempre precisarão de seus serviços pelos quais terão que pagar, como os advogados e médicos. Empresas que compram ou vendem um produto ou serviço a baixo custo. Elas ganham dinheiro na quantidade de produtos ou serviços que são vendidos por um preço abaixo da média, como o Walmart. Quando uma empresa está na mente do consumidor, ela nunca precisa mudar os produtos, e nesse nível de organização existem muitas oportunidades para um colaborador mostrar suas habilidades, pois normalmente são multinacionais. Como identificar a melhor empresa que se pretende trabalhar? Há 3 testes rápidos que podem ser feitos. 1. Teste de ganhos acionários. Você precisa analisar o preço das ações num período de pelo menos 10 anos, pois nesse tempo, se os valores das ações oscilarem muito, essa empresa não é a melhor opção. Mas se os valores crescerem pouco a pouco a cada ano, esta sim é uma empresa com crescimento a longo prazo, que pode ser confiável para trabalhar. 2. Teste de endividamento. Veja o histórico financeiro da organização e, se ela apresentar um endividamento por um longo período de tempo, certamente não será a melhor opção. 3. Teste da margem de lucro bruto. Para descobri-la, é necessário olhar a declaração de rendimentos da empresa. Divida o valor do lucro bruto pelo valor da receita e assim obterá o real lucro da empresa. Se nos últimos anos esse valor for alto, é sinal de que está crescendo. Se você planeja crescer e estabelecer uma carreira na empresa a qual esteja trabalhando, mas ela não passou nesses testes, procure imediatamente uma que passe, para que você possa sair dela antes que as coisas piorem. Delegar autoridade. Trabalhar é bom, mas o trabalho excessivo pode te sobrecarregar e fazer com que você se torne escravo da sua vida profissional. Delegar autoridade é um método eficiente de distribuição de funções dentro das empresas, que faz com que elas sejam geridas de uma maneira mais eficaz. Jamais absorva todas as funções para si mesmo e queira fazer tudo sozinho, pois isso destruirá não só a sua vida pessoal, como também seu negócio. Um administrador gosta de ter o controle da empresa sem muitas restrições, e é isso que Warren fazia. Sempre quando um diretor executivo de alguma de suas empresas ligava para decidir sobre um grande investimento, ele dizia para o mesmo fazer o que achava melhor.
Para que o trabalho seja bem realizado, ele delega não apenas as funções, mas todo o trabalho. Existem 3 regras para lhe ajudar a delegar a autoridade. Regra número 1. Consiste em inspirar o funcionário a dar o máximo em sua função. Regra número 2. É necessário motivar o colaborador independente de cargo ou função a cuidar da empresa como se fosse dele. Regra número 3. Todos os trabalhadores precisam ser sinceros e honestos. No entanto, isso já deve ser percebido no ato da contratação. Os membros de uma organização não são meros objetos ou números, mas sim os principais responsáveis pelo desempenho da mesma. Então, é fundamental que as funções sejam distribuídas da maneira certa, para que todos desenvolvam um comprometimento com a empresa. Cargos administrativos requerem pessoas altamente qualificadas e experientes que possam exercê-los com êxito, então encontre os profissionais certos para ocupá-los. Para avaliar se uma pessoa é boa o suficiente para a vaga ou não, você precisa analisar o histórico profissional do candidato e ver se ele possui características parecidas com a sua. Troque os administradores de sua empresa somente se não houver mais nenhuma alternativa, porque existem muitos colaboradores internos com qualificação e capacidade para assumirem grandes responsabilidades. Procure trabalhar com pessoas que amam o que fazem, pois elas são estritamente comprometidas com a função e sempre trazem bons resultados. Warren cita 2 regrinhas que precisam estar cravadas em nossas mentes. 1. Na administração de nossas vidas, a regra é: ame aquilo que faz. 2. Na administração de nossas empresas, a regra é: contrate pessoas que amam o que fazem. A reputação do poder. Vendedores de sucesso são aqueles que creem nos seus produtos e que são fascinados pelas suas vendas. Bons administradores são os que estão o tempo todo pensando no trabalho, desde que acordam até irem dormir. Há pessoas que não conseguem assumir os seus erros e ficam jogando a culpa pelas próprias falhas nos outros. Mas não seja assim. Quando você errar, assuma o seu erro e reconheça o mesmo diante dos seus colaboradores. Só existe uma maneira de se obter lucro, e é quando a empresa tem gastos menores do que os preços das mercadorias que são vendidas. Quando estiver conversando com alguém que não conheça, seja amigável e sempre procure causar uma boa impressão. Trate seus funcionários com muito respeito e faça com que eles se sintam importantes, pois nisso você gera um forte vínculo de compromisso e eles sentirão medo de desapontá-lo. Criticar imediatamente um colaborador que fez algo errado não é um jeito certo de promover a inspiração. A única coisa que isso promove são curtas mudanças de comportamentos que acabam destruindo qualquer relacionamento de trabalho. Porém, em vez de criticá-lo, procure compreender o que realmente aconteceu antes de fazer qualquer julgamento. Se imagine no lugar dele. Pense como você gostaria de ser tratado e só então tome as devidas providências. Elogios e críticas são de grande importância no meio organizacional, mas ambos precisam ser usados corretamente porque podem motivar os funcionários. E lembre-se, é fundamental fazer elogios antes de ir diretamente às críticas. Procure elogiar o funcionário pelo próprio nome e, quando for criticar, cite o nome da categoria ou setor de trabalho, pois assim você não constrangerá ninguém e preservará a integridade pessoal de seus colaboradores. Como vencer uma discussão? Primeiramente, para conseguir vencer uma discussão, é bom nem entrar nela. Mas se isso for inevitável, deixe a pessoa lhe falar tudo o que ela quer e concorde com tudo o que ela disser, pois o fato de ficar concordando faz com que o outro vá baixando a guarda e ouça o que você tem a dizer. Às vezes, para vencer a discussão é necessário perdê-la. Uma estratégia para fazer com que seus diretores deem o máximo de si é não dizer exatamente o que irão fazer e deixar que definam seus próprios padrões. Jamais dê ordens diretas para seus administradores, pois elas funcionam somente com os militares. Mas dê ordens indiretas por meio de sugestões e perguntas, como nos exemplos abaixo. Ordem direta. Quero que este documento esteja pronto até o final do dia. Ordem indireta. Seria muito bom se esses documentos ficassem prontos até o final do dia. Acha que consegue terminar? Ordem direta.
Vá mais devagar com esse carro, pois está muito rápido. Ordem indireta: a estrada está bem lisa e com alguns buracos. Não acha que se for mais devagar não seria mais seguro? Esse tipo de ordem não mexe no orgulho da pessoa e faz com que ela execute o que foi solicitado. Todos cometem erros. Admita isso. Ninguém consegue viver com uma pessoa que está sempre certa e nunca admite quando erra. Para esse tipo de pessoa, você precisa ter uma atenção redobrada, pois elas têm facilidade em mentir e podem esconder grandes segredos, como, por exemplo, algo que deu errado na contabilidade ou nas finanças. Quando você errar, reconheça seu erro e assuma a culpa rapidamente, pois assim você ganha a confiança de todos no ambiente organizacional. Os empréstimos são grandes enganadores de empresas. Eles são tentadores e sempre atraem problemas. Somente faça um empréstimo se você não tiver mais nenhuma opção. E, ao fazê-lo, coloque tudo na ponta do lápis para que não se endivide. Funcionários que roubam, furtam ou fazem qualquer outra coisa que infrinja a lei devem ser tratados de maneira severa. Se perceber que a sua organização está tendo um grande furo no estoque e os colaboradores não sabem explicar, investigue quais são os possíveis envolvidos e demita-os. Mas se pegar alguém de sua empresa em flagrante delito, chame imediatamente a polícia, pois se você ver algo de errado e não fizer nada, acaba virando cúmplice. Ande e conviva com pessoas que são inteligentes e focadas, pois é certo que se andar com quem só reclama e não tem foco, você será levado para baixo. Veja a sua vida como uma empresa onde é necessário ter uma boa administração para não falir. No entanto, essa administração consiste em cuidar da saúde e da família, reservando um tempo para fazer viagens e descansar. Não subestime o poder do elogio. Preserve sua reputação. Quer ser o melhor? Então ande com os melhores. O melhor caminho é o da verdade. Grandes homens detêm um grande caráter. Investir não é apostar. Uma suposição leva à falência. Neste livro você aprendeu que, para fazer um bom investimento que traga excelentes retornos financeiros, é necessário ter estratégia, coragem, visão e ousadia. Um bom administrador nem sempre é aquele que está trabalhando em uma grande organização, mas sim aquele que consegue reerguer uma empresa que está à beira da falência. Para ter sucesso é necessário rodear-se de pessoas de sucesso, mas nunca deixe isso afetar seu caráter. Humildade e honestidade precisam estar cravadas em sua personalidade e evite pessoas que não as possuem. Evitar empréstimos é fundamental para fugir das dívidas, mas se não tiver como, assuma uma dívida que terá certeza que conseguirá pagar. As críticas nem sempre são ruins, mas elas precisam ser aplicadas do jeito certo para que quem errou não venha a errar novamente. Delegar funções é fundamental para não ficar sobrecarregado, mas essas funções precisam ser atribuídas às pessoas certas. Nunca coloque a sua vida profissional em primeiro lugar, pois é necessário ter tempo para descansar e aproveitar a vida pessoal.